Mesmo que você esteja completamente isolado do mundo e das redes sociais, você já deve ter ouvido falar das eleições americanas. O grande duelo entre Hillary Clinton e Donald Trump acontece na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, e virou a notícia principal dos principais telejornais do Brasil e do mundo. Mas afinal de contas, você sabe qual a importância desse momento, dessa eleição americana para o resto do planeta? É o que você descobre agora no Põe no Ar. Não se esqueça de se inscrever no canal e também já deixar o seu joinha, beleza? Vamos lá então. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje o Põe no Ar vai falar sobre as eleições norte-americanas que têm dominado o planeta, né, o assunto do mundo, principalmente nas redes sociais, nos telejornais que a gente assiste todos os dias, né? De um lado, Donald Trump, o milionário republicano Donald Trump, contra, do lado oposto, a democrata Hillary Clinton, grande nome da política americana há alguns anos já, né? E a grande questão que envolve isso é por que o mundo dá tanto valor para isso. A primeira coisa que a gente saber é o contexto histórico. Os Estados Unidos já dominam o planeta há muito tempo, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando começou a Guerra Fria contra a então União Soviética. Desde lá, é muito importante a atuação dos Estados Unidos em diversos contextos mundiais. Podemos citar, por exemplo, o apoio que os Estados Unidos deu à criação de Israel e dá até hoje, né? Os bombardeios no Iraque, no Afeganistão, na Síria e os envolvimentos em diversas guerras. É por isso que o cargo de presidente da República nos Estados Unidos tem tanta importância. Vamos então voltar um pouquinho no tempo. Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Naquela época, o mundo ficou dividido em dois polos de poder, entre o polo capitalista norte-americano e o polo socialista da então União Soviética, que hoje corresponde basicamente à Rússia. Após a Segunda Guerra Mundial começou o que se chama de Guerra Fria. E é essa Guerra Fria que fez com que essa rivalidade aumentasse e se perdurasse durante todo o século XX. A relação entre Estados Unidos e Rússia nunca foi amigável, principalmente depois da Guerra Fria, eu repito, né? E depois do final da União Soviética, mesmo com o fim do socialismo naquele país, na União Soviética, a relação entre os dois não melhorou. E hoje, se a gente trazer para o contexto atual, Barack Obama e Vladimir Putin são talvez os maiores rivais em termos de contextos mundiais. Não existe guerra propriamente entre eles, mas Estados Unidos e Rússia defendem ideais muito diferentes. Inclusive, a Rússia acusa o Ocidente de ser responsável por várias guerras no mundo. O novo presidente dos Estados Unidos, seja ele o Donald Trump ou a Hillary Clinton, terá essa missão pela frente. Como é que vai ser sua relação com a Rússia? Principalmente com o presidente russo Vladimir Putin, que é um nome muito marcante na política e na geopolítica internacional. No contexto internacional de relação dos Estados Unidos com outros países, alguns países entram nessa lista aí de relação estrita com os Estados Unidos, como por exemplo a Síria. A Síria vive um conflito muito grande, né, uma guerra civil desde 2011. O conflito na Síria se resume basicamente, um resumo bem superficial da guerra na Síria é: rebeldes tentam derrubar, tirar do poder Bashar al-Assad, que é o então presidente sírio. Esse presidente sírio tem o apoio da Rússia de Vladimir Putin contra os rebeldes que querem tirá-lo do poder. Porém, esses rebeldes são apoiados pelos Estados Unidos. E esse conflito entre o Bashar al-Assad e os rebeldes acaba gerando toda a guerra civil que hoje existe na Síria. Um conflito que mata milhões de pessoas envolve, além dos grupos sírios, novamente Rússia e Estados Unidos. Se Donald Trump ganhar ou se Hillary Clinton ganhar, vai ficar a grande questão, né, sobre como eles irão agir com a Síria. Será que eles vão continuar apoiando os rebeldes sírios, como faz hoje os Estados Unidos de Barack Obama? Hillary Clinton já disse em algumas oportunidades no início da campanha que vai diminuir o apoio a rebeldes sírios, o que poderia tentar controlar a guerra, não é verdade? Só que não se sabe ao certo o que vai acontecer depois das eleições norte-americanas. E não se sabe ao certo qual vai ser o posicionamento da Casa Branca caso Trump ou Hillary ganhem. Outro exemplo muito claro disso é o Afeganistão. O Afeganistão foi invadido pelos Estados Unidos há um tempo atrás, né, principalmente quando eles foram caçar o terrorista Osama Bin Laden. A grande desculpa norte-americana foi que a invasão do Afeganistão foi causada pela presença de Bin Laden no território afegão, e por isso os Estados Unidos tiveram que intervir. Até hoje, existem diversas tropas de exército americano no território afegão. Hillary Clinton disse que, se eleita, vai retirar as tropas dos Estados Unidos do território do Afeganistão, o que diminuiria os conflitos no país. Trump não se posicionou ainda, mas tende-se a permanência das tropas no Afeganistão. Vale lembrar que o país sofre com miséria, fome, falta de condições e tem uma qualidade de vida muito ruim, principalmente por todos esses conflitos que já teve na sua história. Outro assunto muito importante na Europa e também nos Estados Unidos são a questão dos refugiados.
Os Estados Unidos recebem alguns refugiados que fogem, por exemplo, de situações precárias no México, mas principalmente problema de imigração ilegal. Dezenas de milhares de mexicanos e latinos estão hoje no território dos Estados Unidos, o que causa um grande debate sobre como deve ser a permanência deles ou não no território norte-americano. Caso eleito, Donald Trump promete deportar todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos e mandar eles de volta ao seu país. Ele já disse que vai ter uma postura firme contra esse assunto e que não vai ter dó nem piedade desses imigrantes ilegais. E o Brasil? Como é que ficaria o Brasil nessa situação? Segundo o governo brasileiro, mais de 730 mil pessoas do Brasil estão hoje irregularmente nos Estados Unidos. Caso Trump seja eleito, essas pessoas brasileiras teriam que voltar ao país se o republicano cumprir a sua promessa de campanha. Além disso, haverá mudanças que relacionam o Brasil com as eleições dos Estados Unidos. Trump e Hillary não se posicionaram contra acordos que hoje o presidente Barack Obama dos Estados Unidos tem com parceiros comerciais da América Latina. Vale lembrar que o Brasil é um dos parceiros comerciais que os Estados Unidos têm, mas o nosso país aqui nunca esteve como traço principal de discussões nos debates, nas sabatinas e na campanha de presidência dos Estados Unidos. Falta que essas eleições americanas da próxima terça-feira vão movimentar o globo e, claro, atrair os olhos do mundo para os Estados Unidos. Quem será que vai vencer? Hillary Clinton ou Donald Trump? Deixe nos comentários a sua opinião, deixe nos comentários quem você concorda com a sua aposta, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e também se inscrever no nosso canal aqui no botão vermelho desse lado aqui da tela, beleza? Muito obrigado por ter assistido. A gente deixa claro aqui que esse vídeo não é uma análise política dos Estados Unidos nem das eleições que eles estão fazendo. Sim, um vídeo comentando sobre essas eleições que realmente estão mexendo com muita gente, inclusive aqui no Brasil. Muito obrigado por ter assistido. Deixe nos comentários a sua posição, eu repito, e vá aqui nesse cartão, ó, aqui em cima na tela, bem nesse cartão aqui, para você assistir os nossos outros vídeos, deixando como sugestão as 5 mentiras que você acredita sobre a história do Brasil e também 10 ou 10 mais estranhas do mundo e as piscinas mais incríveis do planeta, beleza? Tudo aqui, ó, nesse cartão do lado no seu canto superior da tela, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, valeu demais e até a próxima. Tchau!